E aí pessoal, continuando com nossas videoaulas, vamos nesse vídeo usar funções para nos ajudar a criar variáveis. O MATLAB torna o nosso trabalho rápido quando a gente precisa criar vetores e matrizes específicos. E existem muitas funções para esse fim. Vou abordar as funções mais usadas e deixar informações para vocês buscarem outras funções. Vamos começar com a criação de vetores. A função chamada linspace retorna um vetor dentro de dois limites e com o número de elementos escolhidos. O incremento é feito pela própria função. Ela é usada quando você quer criar um vetor dentro de um intervalo e que tem um determinado número de elementos. Difere um pouco do comando dos dois pontos porque não precisa de incremento e os limites sempre fazem parte do vetor, coisa que pode não acontecer usando os dois pontos. Para criar um vetor de 200 elementos, no intervalo de 1 a 100, escrevemos dessa forma. V recebe linspace 1, que é o meu primeiro elemento, 100, que é meu último elemento do vetor, e 200, que é a quantidade de elementos que eu quero que tenha no vetor. Aqui é bom você usar o ponto e vírgula, porque são 200 elementos, e se você não usar isso, ele vai encher a coluna de window de informações e vai acabar atrapalhando. A outra função é a logspace, que tem a mesma funcionalidade, mas com uma pequena diferença. Se você digitar logspace 1, 5, 10, ele vai criar um vetor de 10 elementos do intervalo de 10 elevado a 1 até 10 elevado a 5. Como os elementos são elevados à potência, é por isso que ele é muito usado para você criar um vetor de frequência, que você vai usar GHz, MHz. Vamos ver agora mais 4 funções para a gente criar vetores e matrizes. A função I retorna uma matriz de identidade. Então você escrever A recebe I 2,3. O que a gente está fazendo? Uma matriz de identidade de 2 linhas e 3 colunas. Para você fazer uma matriz de identidade quadrada, é só colocar a ordem como argumento. Então ficaria B recebe I e a ordem. Vou colocar 3, Enter. Uma matriz de identidade de ordem 3. A função zeros cria uma matriz de zeros. E a entrada de argumentos é da mesma forma. C recebe zeros, 4,3. Aqui vai criar uma matriz de zeros de 4 linhas e 3 colunas. E para criar uma matriz de zeros quadrados da mesma forma. D recebe zeros e a ordem da matriz. A função ones cria uma matriz de uns e da mesma forma. E recebe ones, número de linhas e o número de colunas. E para você também criar uma matriz quadrada da mesma forma. Ones e a ordem da matriz. A última função que eu quero mostrar é a diag, que são as iniciais de diagonal. Ela cria uma matriz diagonal e você tem que entrar com o vetor. Os elementos do vetor vão ser os elementos da diagonal. Então ficaria D recebe diag e aqui dentro dos parênteses eu vou entrar com o vetor. Vou criar um vetor linha de 1 a 6. Colchetes 1, 2.6. Enter. Você também pode criar primeiro o vetor e depois passar o nome do vetor para dentro da função. Então, vou criar um vetor V recebe 2, 2.2, 2.10. E agora, F recebe diag V, que é o nome da minha variável. E ele cria a matriz diagonal. E outra coisa que eu quero acrescentar. Vocês estão vendo aqui essa variável ANS? É uma variável padrão do MATLAB. Porque se você utilizar uma função aqui e não atribuir o resultado dela a uma variável, o MATLAB cria uma variável que chama ANS e coloca o resultado dentro dela. Só que se você fizer outro comando, ele vai sobrepor na mesma variável. Então é bom você sempre ficar criando variáveis para receber o resultado de funções, porque senão você vai acabar perdendo alguns dados. E também preste atenção quando for criar números decimais, porque aqui no MATLAB você vai usar ponto e não vírgula. Então se você usar ao invés do ponto vírgula, pode dar erro ou pode criar coisas que você não queria criar.
E no mais é isso, pessoal. Até a próxima.